Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Profissão de fé de Pedro. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que Elias, e outros que algum dos profetas. E vós? Perguntou ele. Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Primeiro anúncio da paixão. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e, depois de 3 dias, ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Comentários dos pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois de conduzir seus discípulos para longe dos judeus, então pergunta-lhes sobre si mesmo, para que, sem temer os judeus, respondessem a verdade. Segue-se, pois, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. São Beda. Este Filipe foi o irmão de Herodes, sobre o qual falamos acima, que, em honra de Tibério César, nomeou Cesareia de Filipe a cidade que hoje se chama Pânés. Segue-se. E no caminho perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Pseudo Crisóstomo. Ele os interroga sabendo, pois era justo que os discípulos algum dia o louvassem mais que as turbas. São Beda. Razão pela qual pergunta primeiro sobre a opinião dos homens, antes de experimentar a fé dos discípulos, para que sua confissão não parecesse firmada sobre a opinião do povo. Segue-se. Eles responderam: Uns dizem que João Batista, outros que Elias, e outros que algum dos profetas. Teofilacto Diócrida. Pois muitos julgavam que João havia ressuscitado dos mortos, a coisa em que também acreditava Herodes, e que depois da sua ressurreição havia operado milagres. Mas, depois de procurar saber a opinião dos outros, interroga-os sobre o que eles mesmos pensavam. Por isso se segue. E vós? Perguntou ele. Quem dizes que eu sou? São João Crisóstomo. Pelo próprio modo de interrogar, conduziu-os a um modo de ver mais elevado, para que pensassem dele algo maior e não se acomodassem ao modo de pensar das turbas. O que a cabeça dos discípulos, a boca dos apóstolos respondeu depois que todos foram interrogados, é o que se revela em seguida. Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Teofilacto Diócrida. Pedro confessa, pois, que ele era o Cristo, anunciado pelos profetas. Mas o evangelista Marcos omitiu o que o Senhor respondeu à confissão de Pedro, e o modo pelo qual o beatificou para não parecer que, narrando tudo isso, favorecia seu mestre, Pedro. Já Mateus narra este evento claramente. Orígenes, ou, uma vez que Marcos e Lucas escreveram que Pedro respondeu: Tu és o Cristo,
não acrescentando o que foi dito por Mateus, o Filho do Deus vivo. Não escreveram eles sobre a beatitude relativa à confissão. Segue-se. Então, proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Teofilacto Diócrida. Pois queria, durante aquele tempo, ocultar sua glória, para que muitos não se escandalizassem com ele, merecendo uma pena maior. São João Crisóstomo. Ou para que, uma vez completado o escândalo da cruz, gravasse uma fé pura em seus espíritos. Com efeito, uma vez terminada a sua paixão e perto de sua ascensão, disse-lhes: Ide e ensinai todas as gentes. Teofilacto Diócrida. Depois de receber a confissão dos discípulos, que diziam ser ele o verdadeiro Deus, revela-lhes então o mistério da cruz, razão pela qual se segue. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e, depois de 3 dias, ressuscitar. Dizia isso abertamente, isto é, de sua futura paixão. Os discípulos não compreendiam, no entanto, a ordem da verdade, nem podiam compreender a ressurreição, mas julgavam melhor que ele não sofresse. Pseudo Crisóstomo. O Senhor, no entanto, predisse-lhes isto naquela ocasião, para mostrar que convinha, depois da cruz e da ressurreição, que o Cristo fosse pregado por suas testemunhas. Em seguida, Pedro, sendo impetuoso, toma sozinho a coragem de contestá-lo, por isso se segue. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Completa Mateus com a fala de Pedro: Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isto. São Beda. Disse-lhe isto com o afeto de quem ama e deseja evitar que tal aconteça, como se dissesse: isto não pode acontecer, nem meus ouvidos podem aceitar que o Filho de Deus deva ser morto. São João Crisóstomo. Porque Pedro, que havia recebido a revelação do Pai, caiu com tamanha velocidade e tornou-se instável. Mas dizemos que não é de admirar que o ignorasse, pois não havia recebido a revelação da paixão. Que ele era o Filho de Deus foi algo que aprendera por revelação, mas o mistério da cruz ainda não lhe havia sido revelado. Mas, dando a conhecer que convinha que se dirigisse à paixão, o Senhor repreendeu Pedro. Por isso se segue. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás. Teofilacto Diócrida. O Senhor, com efeito, querendo dar a conhecer que sua paixão deveria ocorrer por causa da salvação dos homens, e que somente Satanás não queria que Cristo sofresse, de modo que o gênero humano não fosse salvo, chamou Pedro de Satanás, porque tinha gosto pelas coisas de Satanás, não querendo que Cristo sofresse, mas opondo-se a ele, pois Satanás se traduz como adversário. Pseudo Crisóstomo. Ao demônio, quando este o tentava, não disse: vai para depois de mim, vai de posse de me, mas disse a Pedro: vai para trás de mim, vá de retro me, isto é, segue-me e não resistas à minha resolução voluntária relativa à paixão. Segue-se. Porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Teofilacto Diócrida. Ele disse que Pedro tinha gosto pelas coisas dos homens porque, de certo modo, tinha um gosto pelas inclinações carnais, pois Pedro queria que Cristo concedesse a si mesmo o repouso, e não que fosse crucificado. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.